Salve rapaziada, Michael com vocês mais uma vez e hoje eu vim trazer um videozinho da hora. Como vocês viram no título, 5 dicas para dirigir bem na estrada, com segurança, sem susto. Então, se você conhece alguém que precisa aprender a dirigir melhor na estrada, vive dando susto em todo mundo, manda esse vídeo para ela. E não esquece, hein, se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com os coleguinhas, beleza? Vamos lá para as 5 dicas. Dica número 1. A melhor velocidade para se andar na pista. Então, olha, gente, o certo é andar na velocidade da via. Porém, vou dar como exemplo aqui onde eu moro, muitos lugares a velocidade da via é 80 km por hora. Só que se você ficar lá 80 km por hora, ó, o pessoal toda hora, carreta carregada, e você aqui a 80. E o que acontece? Essa velocidade da via acaba sendo perigosa nesse trecho. Por quê? Os outros carros estão andando numa velocidade acima da permitida. Então, se você andar na velocidade da via, com esse pessoal andando numa velocidade acima da via, toda hora você vai ter uma aproximação com outros carros. Cada hora essa aproximação passa pertinho, então tem o risco de, por exemplo, você tomar um susto ou ele mesmo coloca para ultrapassar e surpreende com alguma coisa e os dois se chocam ali nessa ultrapassagem. Esse é o perigo, essa aproximação constante com outros carros. Então, o que eu aconselho? Se na pista é 80, mas toda hora o pessoal está passando, então aumenta um pouquinho a velocidade, anda ali no 100, parou essa incidência alta de carro passando por você, beleza, essa é a velocidade legal para você andar. Se você está andando a 100 e ainda está passando o carro demais, aumenta para 110, só um pouquinho. Aí, o que vai acontecer? A quantidade de carro que vai ficar passando por você vai diminuir drasticamente. E aí isso faz com que você ande mais tranquilo na pista. Essa dica, eu lembro que quando eu tirei a habilitação aos 18 anos, lá em 1900 e... Essa dica que eu estou dando para vocês, eu lembro que o professor de direção defensiva da autoescola falou em sala de aula. Então isso eu guardei há muito tempo na minha cachola. Então, se você está andando muito lento para aquele local, aumenta um pouquinho a velocidade, que essa velocidade que você está aumentando, em vez de você estar aumentando o risco, você vai estar diminuindo o risco de acidente, beleza? Dica número 2, a distância ideal entre o outro carro e o seu. Essa dica já é bem conhecida, é a regra dos 2 segundos. Em que consiste essa regra dos 2 segundos? Você olha o carro da frente e vê alguma coisa na paisagem para marcar aquele ponto de referência. Por exemplo, uma árvore. Quando o carro passar pela árvore, você conta na sua mente. 1, 2. Se antes de você falar 2, você passar por essa árvore, significa que você está andando muito próximo do carro. Então, aí você tem que aumentar a distância entre esse carro. E se o carro passar pela árvore e você contar 1, 2, e depois você passar, significa que você está numa distância segura. Agora eu vou mais além nessa técnica. Quem não tem muita habilidade com carro, ou ainda não tem costume com a velocidade, ou mesmo não tem muito reflexo, eu aconselho fazer 3 segundos. Se você fazer em 3 segundos essa distância, significa que pode acontecer qualquer coisa lá na frente que o seu tempo de reação vai ser o suficiente para você parar. Por exemplo, o cara lá da frente, ele pode ver um cachorro, uma vaca, um buraco, ou carros parados, e ele vai parar, e o tempo que você vai estar atrás vai ser o suficiente para você enxergar, reagir e resolver parar, desviar, o que quer que seja. Então, por 3 segundos é a distância ideal. E por que a gente faz esse tempo? Porque o tempo acaba sendo proporcional à velocidade. Então, se o carro estiver a 100 por hora e você faz essa regra, vai dar uma distância segura. E se ele estiver a 60 e você fazer essa mesma regra, você vai estar andando na mesma distância segura. Então, fica a dica. 3 segundos para você andar sossegado, mais 2 já está valendo. Pronto, agora você aprendeu a andar na distância ideal do carro da frente. Só que, vamos puxar um ganchinho. Geralmente, quando acontece um acidente na estrada, são 2 carros envolvidos. Então, da mesma forma que você observa o da frente e mede essa distância com o da frente, de vez em quando você pode prestar atenção no cara que está vindo atrás. Por exemplo, se você está vendo que ele está andando muito colado em você e você acha que se você frear, o cara vai batendo em você, o que você faz? Você diminui um pouco a velocidade, vai para a faixa da direita
e deixa o cara embora para ele ficar longe de você. E aí você mantém a distância ideal dele. Por que eu falo isso? Pense na seguinte situação. Se é uma carreta que está atrás, um carro pesado, e aí você está andando aqui na estrada bonitinho e de repente um obstáculo na pista, um animal, uma sujeira, um buraco, alguma coisa. A reação que o seu carro vai ter vai ser muito mais rápida do que uma carreta que está carregada vindo atrás. A distância de frenagem vai ser muito menor no carro, ele vai parar muito mais rápido. Já a carreta não se sabe como é que vai ser. Não sabe se a carga vai suportar a amarração, se ela vai tombar, se ela vai sair da pista. Então, é muito importante que, da mesma forma que vocês olhem para frente, fique conferindo no retrovisor atrás e mantendo essa distância. O cara chegou perto, colou, abre e deixa ele embora. Ou acelera e mantém a distância tanto do da frente quanto do de trás e fique numa distância segura entre os dois carros. Tá curtindo o vídeo? Tá gostando do assunto? Então não esquece de deixar seu like, hein? Ó, é rapidinho, você clica aqui, ó, e já fortalece o canal, beleza? Vamos voltar pro assunto. Dica número 3. Como passar pelos carros? Parece besteira. Ah, como ultrapassar? Joga para a esquerda, ultrapassa e volta para a direita. Não é simples assim. Na estrada, existem carros que andam em diferentes velocidades. Você vai passar pelo tiozinho que anda ali a 80 por hora, numa pista que está todo mundo andando a 150. Você vai passar, você vai estar andando ali e de repente vai vir uma caminhonete, que o pessoal da caminhonete gosta de andar rápido, ali a 160, 170. Isso é muito comum na estrada. Então, como passar pelos carros? Quando você avistar o carro, primeira coisa, você coloca para ultrapassar, você nunca vai passar ele em alta velocidade. Não interessa a velocidade que ele esteja. Passe sempre devagar. Porque ele tem que ter o tempo de ver você no retrovisor e saber que você está passando por ele. O que pode acontecer se ele não te ver? Ele pode estar diminuindo para entrar no comércio do outro lado da pista. Então, se você vier rápido, pode ser que ele entre na sua frente e você bata na lateral dele. Pode ser que ele não sabe que você está ali e viu uma coisa na pista ou está procurando um lugar, desvia um pouquinho, pode colidir os dois carros. Então, certifique-se que a outra pessoa está te vendo, passe devagar, para quando você estiver do lado dela, ela não assustar com você. Se você passa rápido, ela pode assustar, pode jogar o carro para o lado, pode jogar o carro para o outro. Se for uma pista com 3 faixas e você passar rápido pela esquerda, ela pode assustar e jogar um pouco para o lado e derrubar o motoqueiro. Então, pode acontecer várias coisas. E da mesma forma que você tem que ter cuidado em passar por outras pessoas, você tem que ficar esperto em quem está vindo para te passar, porque nem todo mundo tem essa percepção de que deve passar devagar para evitar um acidente. Então, quando você olhar no retrovisor, você está andando na estrada, sempre fica conferindo aqui de pouquinho em pouquinho. Você olhou aqui, viu o carro longe, olhou de novo depois de algum tempo, já viu o carro próximo, você sabe que ele vai te ultrapassar. Então você já fica esperto, já dá o espaço. Se tiver como, então se for num trecho de curva, você viu que ele está aproximando e chegou na reta, diminui na reta, deixa ele passar e depois você volta para o seu ritmo. Quarta dica, curvas. Gente, todo mundo fala, não se deve frear em curva. Isso é verdade? É na rua, na estrada. Eu não vou entrar muito em detalhe não, mas na pista se usa sim freio na curva. Só que exige uma técnica, exige uma habilidade, é muito difícil. Então, na rua, na estrada, não freie durante a curva. O que pode acontecer? Quando você freia forte na curva, se você frear demais, o carro pode escorregar de frente e passar reto, ou ele pode frear bastante as rodas de trás e se tiver alguma sujeirinha, o carro roda. Então, não freie. Freie antes ou não freie. Vamos lá, qual o conselho que eu te dou? Se você sabe que a pista que você está é 80 e você está andando a uma velocidade superior, sei lá, 120, que é uma velocidade que muita gente gosta de andar. Você está andando a 120, você viu uma curva, sabe que a pista é de 80, diminua para 80. Eu garanto para vocês que se seguir a placa, você vai fazer a curva e não vai ter problema. Quando o engenheiro desenvolve a curva, a pista e coloca um limite de velocidade, ele está levando em consideração várias coisas. Ele está levando em consideração que pode ser um caminhão, ele está levando em consideração que pode ser um carro antigo, que os carros antigos não têm estabilidade igual aos novos. Ele está levando em consideração que é uma pessoa que não dirige bem.
ele está levando em consideração que é uma pessoa que não está enxergando bem, ou seja, ele pensa no máximo de detalhes para qualquer um fazer aquela curva e não sofrer um acidente. Então, se você está vindo na BR, deu de cara com a curva, não se assuste. Está na velocidade baixa? Vire suave, não vire rápido. Qual é o segredo da curva, de você fazer curva sem tomar susto? Independente da velocidade que você esteja, virar suave. Qual que é a magia que acontece quando você vira suave? O carro, ele tem 4 rodas. O carro, né? Caminhão tem mais, moto tem menos, mas o carro tem 4 rodas. Qual que é o segredo de virar devagar na curva? Quando você vira o carro, você está mexendo na distribuição de peso do carro. Então, se você virou rápido, ele vai jogar muito rápido, ele vai diminuir o peso em algumas rodas e aumentar, sobrecarregar outras. Isso pode fazer com que o pneu não tenha aderência e não consiga fazer a curva, ou que ele perca o controle porque perdeu, que a aderência de uma roda diminuiu, ele pode rodar. Então, quando você vira devagarzinho, o que acontece? O peso do carro ele continua distribuído e ele faz a curva sem susto, mantendo o peso e a estabilidade em todas as rodas. Então, grava isso aí. Viu a curva? Vira suave. Nada de entrar na curva, ainda mais se estiver acima da velocidade. Tem gente que entra na curva e fica assim, ó. Tá aqui, aí vê que tá saindo aqui no acostamento, aí vira muito, aí vem pro meio, vira pouco. Não, tem que aprender a virar suave. O carro fazer isso aqui, ó. Você virar rápido, o carro vai fazer isso aqui, ó. E aí é onde está o perigo. Então, curva, não freie dentro da curva e não vire bruscamente. Vire suave e na velocidade da via que você nunca vai tomar um susto. Agora, só um mérito de curiosidade, numa condição esportiva, né, no track day, na pista, quando você está exigindo muito do carro, por que é interessante frear? Né? Eu vou falar aqui para vocês não fazerem. Eu vou explicar como é que é justamente para vocês não fazerem. Quando você freia na entrada da curva, o carro transfere o peso para frente, o carro ou a moto transfere o peso para frente. E atrás fica um pouco solta. E aí quando você freia um pouquinho e entra na curva, o pneu ele vai ter mais aderência na frente, ele vai direcionar melhor o carro e a moto, e a traseira pode dar uma escorregadinha apontando mais para a curva. Só que para que isso aconteça, você tem que frear na medida certa, porque se frear muito errado, se frear demais, se frear de menos não acontece nada. Agora, se frear muito, ele pode perder o controle e rodar. Então, por isso que eu falo, se não sabe, não inventa, é perigoso. Não inventa, é perigoso. Esse negócio de frear para apontar na curva, você sabe quando você está competindo, que você está fazendo relógios, tempo de volta, né? Na rua, esquece isso aí. Resumindo, viu a curva? Freou, diminui a velocidade, tira o pé do freio, deixa o carro estabilizar, vira suave para o carro virar equilibrado. Depois que você vê o final da curva, você retoma a aceleração e segue viagem. Agora, quinta e última dica. Ó, fica que eu vou dar um bônus, viu? Fica que tem um bônus aí que não chega a ser uma dica não, mas é um bônus que uma experiência que eu fiz bem legal. Quinta dica. Pode parecer besteira. Na teoria, todo mundo sabe disso. Mas na prática, nem todo mundo faz. Manter o carro revisado, em ordens. Vamos lá, eu vou falar rápido, já para poder não cansar vocês. O carro tem que estar em dias. A revisão do carro, as peças, o funcionamento tem que estar em dias. Vamos lá. Se o pneu não estiver na calibragem correta ou não estiver com borracha suficiente, ele diminui a aderência. E um pouquinho de terra, um pouquinho de imperfeição na pista pode fazer ele rodar. Se ele estiver nas condições ideais, talvez ele não rodaria. Amortecedor. O amortecedor é um item muito importante para manter o equilíbrio do carro na curva. Ou na reta também. Mas na curva ele é muito importante, porque ele faz o carro ficar balanceado. Quando o amortecedor estoura e ele perde eficiência, o carro balança. E aí acontece aquilo que eu falei para vocês. O carro desestabiliza, uma roda vai ter menos aderência e aí ele pode perder o controle. Isso é muito perigoso. Terceiro, freio. Muita gente só leva no mecânico quando está escutando a metal no disco. Gente, o carro ele tem 4 kitzinhos de pastilha de freio, quando é freio a disco nas 4 rodas. Nem sempre vai acabar todos ao mesmo tempo. Sempre vai acabar um ou outro. Supomos que na frente acabou um lado e o outro não. Aí o que vai acontecer? Uma roda vai frear bem e a outra não.
Então, se o carro não tiver ABS, o que vai acontecer? Você vai frear, o carro não vai frear bem, você vai frear mais forte, ele vai travar uma roda e a outra não vai frear. Se ele tiver ABS, ele vai liberar o freio e vai frear pouco, porque ele não deixa travar nenhuma roda. Então, toda vez que você for no mecânico, se você não sabe olhar, não entende, pede para olhar. Então agora vamos falar da experiência que eu fiz, que é o bônus desse vídeo. Gente, eu vou muito para Goiânia, eu moro em Brasília e vou para Goiânia. Então é uma viagem de mais ou menos ali umas 2 horas e meia. Em torno de quase 200 quilômetros, assim, da porta de casa até o local que eu vou. E eu já fiz a experiência do seguinte, hoje no GPS, quando você coloca o GPS para o lugar que você vai, ele mostra o horário que você vai chegar lá. Eu já fiz esse trajeto de duas formas. Uma, tentando diminuir esse tempo de viagem, correndo bastante, fazendo tudo que eu consigo para poder ir rápido. E fiz o mesmo caminho andando tranquilo, 110, 120, que a velocidade da BR é 110, então ali, se eu colocar 120 no painel do carro, acaba ficando 110 GPS. E pasmem, eu só consegui economizar 7 minutos. Então, resumindo, numa viagem não compensa correr para tentar fazer em menos tempo. Isso vai te estressar bastante, você vai ficar muito tenso, vai cansar, vai gastar muito combustível. E o carro ele faz mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros por litro a menos quando você está chinelando. Então, vai tranquilo, em segurança, que você vai chegar do outro lado lá muito descansado, pronto para o seu passeio. Beleza? Então é isso. Quem ficou até aqui, muito obrigado pela atenção de vocês e fica com um grande abraço e até a próxima. Falou!